Senhor Jesus, estamos aqui de novo, te pedindo ajuda, batendo em sua porta, porque precisamos da sua força, da sua orientação. Precisamos unir nossos corações a ti, Senhor, para termos prazer de viver, de buscar sempre com ânimo, com fé e com esperanças. Ajude-nos, Jesus. Enche-nos de boa vontade, do desejo do bem, confiantes. Permita que nós possamos entrar numa nova vibração de amor, conforme seus ensinos, conforme os Espíritos amorosos nos guiam, com a sua permissão, e ir vencendo todos os obstáculos. Obrigado, Mestre, até mesmo pelas dificuldades que passamos, mas ajude-nos a vencer a todas que queremos seguir avante. Assim seja. Antes de nós lermos o Evangelho, eu lembrei da pergunta 932 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foram perguntas feitas por Allan Kardec aos espíritos superiores que estavam em nome de Jesus respondendo as perguntas para orientar a humanidade. E a pergunta 932, nesta pergunta, Kardec pergunta assim: por que no mundo parece que o mal domina? Por que o mal parece dominar e o bem parece ser dominado, ou quase não aparece? Aí o que os espíritos responderam? É por causa da timidez dos bons. Quando os bons deixarem de ser tímidos e ir avante, vencerão. Mas enquanto os bons forem tímidos, perderão para os maldosos, porque os maldosos são astuciosos, perigosos. Por isso parecem que estão vencendo. Ora, fraqueza dos bons, então, é o que os espíritos responderam. E aí eu disse: nós somos espíritas, estudamos o quê? Estudamos que a vida continua, estudamos que se nós praticarmos os ensinos de Jesus no nosso dia a dia, nós vamos acabar desenvolvendo os nossos sentimentos, o amor, que é a finalidade da vida. E qual é a finalidade da vida? Amar e obter inteligência. Os espíritos dizem: duas asas, o homem vai para Deus, ou seja, o espírito vai para Deus. A asa do saber e a asa do sentir. Portanto, é preciso o espírito um dia se transformar num sábio e muito amoroso. O amor é preciso ir conquistando, sofrendo na criação dos nossos filhos, sofrendo na busca do emprego, sofrendo na fome, na dificuldade que nós enfrentamos. Em cada encarnação uma prova diferente, uma, duas, três provas diferentes. Enfim, esta luta que já dura milênios, milênios e milênios para chegarmos até aqui. Aí nós vamos desenvolvendo o sentimento e adquirindo conhecimento também. Mas lá no mundo espiritual é melhor para adquirir conhecimento, porque lá temos universidades, escolas avançadas, lá tem tudo, pesquisas e mais pesquisas que aqui na Terra nem sonhamos ainda em ter. A diferença é imensa o que se tem lá. O conhecimento do homem aqui na Terra é ínfimo, perto do conhecimento no mundo dos espíritos. Então é evidente que lá, para se consultar bibliotecas e tudo, é uma maravilha. Se estuda muito melhor no mundo espiritual do que aqui. Se aqui se demora 5, 6 anos para fazer um curso, lá se faz em 2. Eu mesmo conversei com o espírito e disse: não se preocupe, é rapidinho, você refaz. Faz um curso tudo de novo e se adapta. É rapidinho. Tá, muito bem. Então, que nós temos que perseguir, diz o Espírito, perseguir a mudança moral, a transformação moral, porque o amor não se desenvolve sem transformação moral.
E agora eu vou utilizar o recurso ao contrário. A moralidade não cresce se não desenvolver o amor. É preciso ter amor para dizer: eu respeito o direito dela, eu não quero o que é dela para mim, porque vai causar prejuízo a ela. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é amor ao próximo. Então, temos que desenvolver amor e sabedoria. Essa é a finalidade de estarmos aqui na Terra. E o que é que os Espíritos dizem? O mal parece dominar por culpa dos bons. Eles são tímidos. O que é que ele terminou de dizer aí? A má política do homem que estuda a doutrina, querendo se ocultar, querendo se esconder, ficando, se acovardando com os vizinhos da casa dele, que diz: vizinho, é verdade que o senhor está indo no centro espírita, lá do bairro da Guanabara? Assim, quer dizer, não, eu só passei por lá. Para de ser covarde, rapaz. Levante a cabeça e diz: sim, é verdade, eu sou espírita. Meu Deus, nós é católico. E isso, seja feliz com a sua religião. Não, o pastor diz: seja feliz com a sua também. Mas eu sou espírita. E espiritismo nem religião é estudo, ciência, ciência da alma. Portanto, moço, você quer aprender ciência da alma? Venha comigo para a casa espírita. Não quer? Então vamos falar de futebol, de política, da prisão do Lula, coisa assim qualquer. Mas, já que você não quer falar de espiritismo. Porém, por que eu estou falando isso? Porque o espírita costuma botar na cabeça que ele não pode ser político. Não, isso é feio. Eu digo, parece até que esse espírita é ignorante. Porque se você estuda logo no comecinho do curso de Direito, você recebe uma indicação de um livrinho, tá? Dos delitos e das penas, de um advogado da Itália chamado Beccaria, 1720, tá? E um outro livrinho fininho de Rudolf von Jhering, te ensinando as suas obrigações para defender os seus direitos. Eu disse para o meu amigo Guerra: não leia esse livrinho. Ele: não, o que tem? Vocês estudando direito não leem? Por que eu não posso ler? Eu digo: bem, você quer ler, leia. Aí ele comprou e leu. Por que eu não posso ler? Porque você vai ver que todo direito tem que ser defendido. E isso é o quê? É um ato de política. E ele leu realmente e ficou mais chato do que era. Porque ele passou a exigir mais ainda. Ele não fazia nada errado. Ele estava fazendo exigir o direito dele. E é isso que todo mundo tem que fazer mesmo. Exigir seus direitos. E muitos direitos não exigimos porque não sabemos agir, né? Mas o que é a política? Logo no começo você aprende no curso de Direito. Viver é um ato de política. O quê? Sim. Quando você diz bom dia, vizinho, isso aí é um ato de política. Se você diz bom dia, vizinho, aí o vizinho, hoje ele amanheceu com o ovo atravessado. Quer dizer, é a péssima política. Está nervosinho, não é? Pagar suas contas em dia, sempre. Quando a loja pegar e olhar, diz: olha esse cara aqui, esse cliente aqui, paga suas contas direitinho, convida ele para mais venda e facilite. Isso é o quê? Um ato de política. Mas se a loja olha, atrasou, brigou, atrasou, não pagou, voltou, fez negociação, nossa, péssimo político, não é? É, péssima política contra ele mesmo. Portanto, na vida, até de manhã, quando a gente levanta e dá um beijinho na mulher, é político, é ato político. Mas não é ato de carinho? Mas é misturado, porque a vida é misturada. Política com carinho. E qual que é a política? Política é a arte de convencer, é a arte de orientar, é a arte de ajudar, é a arte de participar, a arte de administrar,
Bem, Aristóteles sabia melhor o que era política, tá? Política é tudo isso, e nós vivemos imersos, ou seja, mergulhados em atos políticos todos os dias. Aí Jesus diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para serem vistas suas boas obras. O que Jesus terminou de dizer aí? Faça boa política, com os bens, com as suas boas ações, para influenciar as outras pessoas. Quando nós influenciamos, o que nós estamos praticando? Política. Bem, vocês já entenderam que espírita tem que ser, então, político. Ah, mas eu não sou de nenhum partido. Ei, eu não disse que ser político precisa pertencer a algum partido. Só em viver você já é político. Agora, se você quiser, você pode pertencer a um partido político e fazer política partidária. Você pode fazer isso, tá? Mas a vida é toda política, toda política. Bem, por falar em política, Bertold Brecht diz assim: aquele que não gosta de política, por azar, sempre é comandado por quem gosta. Pura verdade. Ah, não gosto de política. Isso, continue não gostando. Os que gostam vão sempre mandar em você, porque você não gosta do que deveria gostar. Azar é seu. Vocês estão vendo a importância da política? Aí você cria, esta casa espírita cria um grupo no Zap Zap, né? Porque é muito antiquado falar WhatsApp, é Zap Zap. Aí lá no Zap Zap entra lá 40 pessoas, todas estudando a doutrina aqui. De repente, elas dizem: 1964 só deu fascínio a isso. Eu que vivi aquela época e estudei o assunto, digo, está vendo o equívoco da sua parte. 1964, os militares interviram como uma cirurgia que um médico fez para salvar o paciente que estava com grave tumor. Para o paciente não morrer, é preciso abrir a barriga do paciente. A menininha de 4 anos diz: esse médico é sem vergonha, ele é ruim, ele judiou da mamãe. É verdade, cortou a barriga da sua mãe, mas evitou que a sua mãe morresse. Assim foram os militares no Brasil, tá? Interviram, evitou de ser implantado aqui o comunismo. E na época, era tão forte esse movimento comunista, que já tinha sido implantado onde? Rússia, toda a União Soviética, que eram 28 países, China, que tinha 1 bilhão de pessoas já na época, e outros, Alemanha e outros. Muito bem, aqui no Brasil estava faltando pouco. Quando a propaganda ficou grande, que o Brasil estava quase virando a casaca para o comunismo, aportou lá no Rio de Janeiro, 200 milhas longe da Baía de Guanabara, além das 200 milhas, um porta-aviões com 6 navios de guerra americanos acompanhando. Desceram os brigadeiros e generais e avisaram os nossos: ou vocês interferem e impedem o comunismo, ou nós vamos interferir. Muito bem, os militares prontamente atendendo o pedido, a partir de março daquele ano, as senhoras, começou com as senhoras, indo para as ruas. A primeira passeata teve 300 mil pessoas, tá? No dia 19 de março, pedindo, implorando a intervenção militar para evitar que nós nos transformássemos num país comunista, tá? Aí depois foi em todas as capitais e sem parar. De repente a imprensa, todo mundo pedindo: anda, salve-nos, salve-nos. E foi o que as Forças Armadas fizeram, nos salvaram. Claro, os comunistas entraram em desespero. Aí prende um aqui, prende outro ali, e eles correndo e fugindo sumiram, desapareceram grande parte. E eis a vitória. Naquele período foi o período que o Brasil mais cresceu. É só ler lá que você vai, não precisa nem perder tempo, tá? E não vou explicar aqui, porque isso aqui não é aula de história, nem aula de política, tá? Isso aqui é espiritismo, mas é preciso saber disso. Aí o Brasil teve um sucesso imenso. Chegou a hora
que os militares viram que não era mais preciso, porque o foco de comunista já tinha desaparecido. Um foco, centenas de focos pelo Brasil afora. Aí entregou, voltou à normalidade. Aí os que eram comunistas da época, inveterados, voltaram, assumiram jornais, televisão, meio artístico e começaram a de volta a falar mal dos militares. É o que mais falam. Aqueles que eram ligados ao PT, que queria implantar o comunismo no Brasil, até hoje estão revoltados, porque não puderam e nem vão poder, porque o comunismo não pode ser implantado no Brasil nunca. Sabe quem é que interfere quando você fala em implantar comunismo aqui? O diretor do planeta chamado Jesus. Sabe por quê? Porque o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho. Daqui vão sair todas as ideias de fraternidade para o mundo. É aqui onde a maioria dos médiuns do mundo todo vão se desenvolver para produzir obras espíritas. Portanto, você não pode transformar um país desse em comunista, porque o comunismo não deixa vocês ter religião nenhuma. O espiritismo não é religião, mas lida com Deus, te ensina a buscar a Deus, te põe em contato com o Cristo e com as virtudes ensinadas por Jesus. Portanto, este país nunca foi feito para ser comunista, foi feito para ser livre. Tá? E os que não conseguem ficam revoltosos, chateados. O que eu posso fazer? Estude um pouquinho mais e verá que política é nossa obrigação. Se eu sou espírita e tento viver o espiritismo e eu moro num edifício, é minha obrigação tentar passar para todas as pessoas que aceitar de bom carinho uma palavra espírita. Por quê? Que é minha obrigação? É minha obrigação porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sereis o sal da terra. Se o sal perder o sabor, de que servirá? Se não para ser jogado no chão e os porcos pisarem. Ora, o próprio Jesus está dizendo: você é espírita? Leve o amor ao próximo, leve o exemplo de vida, ensine as pessoas a viver. Tá bom, né? Chega de falar de política. Muito bem. No capítulo 8, Jesus se aproximou, aliás, um grupo de pessoas mais se aproximou de Jesus do que dele. A maioria era escribas. E os escribas, vindo a Jesus, disseram: por que os seus discípulos violam as tradições dos antigos? Veja bem, as tradições dos antigos. Aí Jesus aproveitou e disse: e por que vós violais os mandamentos de Deus em nome das tradições? E disse: eis que Deus fez o seguinte mandamento: é passível de condenação à morte aquele que desobedecer, ofender seu pai e sua mãe. No entanto, vocês vão à sinagoga, fazem oferendas e diz: esta oferenda também vale para o meu pai e para minha mãe. E volta para casa e continua ofendendo seu pai e sua mãe. Isso é desrespeito à lei divina, por causa de vossas tradições. Você vai dizer: seus discípulos não lavam as mãos antes das refeições. Aí Jesus disse: mas o importante não é o que entra na boca do homem. Não, o importante é o que sai do seu coração. E lembrou a profecia de Isaías que diz: esses homens, eles estão longe, o coração deles está longe de mim, apenas palavras. Eles dizem, como diz Isaías, hipócritas, bem profetizou Isaías quando disse: este povo me honra com os lábios, mas conserva longe de mim o coração. Isso acontece até nos dias atuais. Quantos se dizem cristãos e não ama ninguém, nem a si mesmo?
mas diz que ama a Deus, né? Quantos também se dizem espíritas, mas não pagam o preço de ser um espírita verdadeiro. Então disse aqui Jesus, mostrando, como disse o Isaías, há 700 anos antes do Cristo, tá? Que nós não devemos tentar nos parecer bondosos com os outros, mas conosco mesmo, lá dentro. Carregar Deus no nosso coração, Jesus no nosso coração. Aí disse Jesus que vocês estão muito preocupados em lavar o exterior do prato e as mãos e esquece que quem criou o exterior é o mesmo que criou o interior. E o interior é o que produz aquilo que nós sentimos. Então o que faz mal é o quê? É a hipocrisia, é a maldade, é o ódio, sentimentos baixos, sentimentos de vingança. Isso sai do seu coração, certo? E é isso sim que te condena, não o que você come. Claro que Jesus não está dizendo vá comer qualquer coisa que não vai te acontecer nada. Não, não é assim. Não se pode comer aquilo que é nocivo ao corpo carnal, é claro. Mas considerar conforme as tradições do povo de Israel. Lavar as mãos antes das refeições, pronto, estou quites com Deus. Mas você já viu aquele homem ali do canto da mesa? Cabra sem vergonha, sou, falando da vida do outro, mas terminou de lavar as mãos. Acha que vai para o céu porque lavou as mãos? E Jesus disse, não, em outras palavras, lave o teu coração, rapaz, é melhor do que se preocupar tanto com as mãos, tá? O que faz mal é o que sai de você, e é realmente, nós devemos nos preocupar com o que nós sentimos, tá? E não tanto com o que sai, o nosso exterior. Aí Jesus disse, vós sois como túmulos caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Por quê? Dentro nós não mudamos a nossa mania de falar mal dos outros, de criticar os outros, desejar o mal para os outros. E é isso que nós temos que mudar. Temos que tolerar, argumentar, ser um bom político. Não, eu discordo. Por quê? Por causa disso. Hoje, até o Felipe escreveu um artigozinho no Zap Zap, muito bem escrito, e eu dei meus parabéns já. Então, ele não fica esperando um novo parabéns, porque já ganhou parabéns, certo? E ali, ele fez uma colocação também muito correta, que as pessoas deviam primeiro examinar se aquilo é certo ou não, se ela concorda ou não, para ela discordar. E não buscar lá na ideologia que ela botou na cabeça, que ela está certa. Aí eu até lembrei de quando nós somos torcedores para algum time de futebol, nós torcemos para cada time sem vergonha, ruim que só vive perdendo, como o Ibis, lá não sei de onde, é lá do Pernambuco, e tem torcedor, o time perde, o cara continua torcendo. Aí eu sei que vem gente aqui e diz, rapaz, meu time perdeu de novo. Digo, rapaz, para de sofrer, você está quase entrando em depressão por causa desse time ruim. Esse time sabe que você existe? Não. Sabe que você torce para ele? Não. Já te deu algum benefício? Não. Então pare de torcer para o time de futebol, rapaz. Deixa perder, esse é o problema do seu time. Não tenha time não. Quando você vê o time jogando, você faz como eu faço. Que time está jogando? Barcelona e Paysandu. Opa, coitado do Barcelona. Paysandu vai dar uma peia, porque ali é bom time. Aí você olha as jogadas. Meu Deus, mas cada craque tem nesse Paysandu. Barcelona devia fazer tudo para comprar esses craques. Aí você aprecia a jogada do jogador. E não se o Paysandu vai perder ou ganhar. Não, nem que o Barcelona vai perder ou ganhar. Porque se você quiser torcer para algum time de futebol e não sofrer, torça sempre pelo Barcelona, pelo Real Madrid na atualidade. Porque se você torcer para os outros, moço, você vai ter muita dor de cabeça, tá? Não compensa, você mais perde do que ganha. E mesmo que o seu time ganhe um campeonato, você fica eufórico. Ai, meu Deus, ganhou. Ai, nosso time, oi, nosso time. Aquela alegria
Dura uma semana. Depois, moço, quando vem a primeira derrota, assim, perdeu. Calma, essa é só a primeira. Depois vem a segunda, perdeu. Aí você cansa, não tenho mais nada de futebol, não estou assistindo futebol. Aí quando ganha um pouquinho, olha o meu time, hein? Rapaz, tira isso do coração. Por quê? Por que eu estou falando isso? Por que a pessoa não para e não pensa da seguinte maneira: para que eu estou sofrendo por causa desse time? É paixão. Então vou tirar essa paixão e torcer com raciocínio. Aí vamos lá na política, transfere esse raciocínio para a política. O sujeito botou na cabeça que o PT era o melhor partido do globo, ele ia salvar o Brasil, botou isso na cabeça. Depois se transformou nessa tristeza que eu estou falando para a internet e o mundo inteiro pode assistir, mas não tem problema, porque eu estou falando é pura verdade. E falo de novo na frente do fundador do PT, certo? Se transformou numa lástima, numa vergonha, não é? Todo mundo sabe disso. Problema é que quem pertence ao PT continua doente. Morre se você fala uma coisa, sempre assim do PT. Mentira, mentira! Calma, rapaz, não terminei de falar, você não deixou eu molhar o bico, né? Como diz o pessoal da televisão. Deixa eu molhar o bico primeiro, aí depois você explica. Não. Então eles defendem política, o PT, qualquer partido, defende política com paixão. E não deveria. Deveria com razão. Raciocinar. Você tem razão. Você falou que esse pessoal do meu lado aqui está horrível. Você tem razão, está mesmo. Eu vou tomar vergonha, eu vou mudar. Assim, raciocinar. Mas não, eu sou tão doente pelo meu partido que se a Gisele falar uma coisinha assim, eu fico com raiva da Gisele. Não cumprimento mais a Gisele. Para de ser bobo, rapaz. Saiba viver. Essa não é a melhor política. A melhor política é deixar ela falar, não ficar com raiva dela à toa, desenvolver ainda assim a paciência mais ainda com ela. Isso que Jesus ensinou. Saber viver, tolerância. O que é tolerância se não ato político, hein? Disse Jesus: se alguém te fizer andar 1000 passos, ande 2000. Se alguém vier te tomar a túnica, dê também a capa. O que Jesus quis dizer? Não fique brigando, arrumando inimizade por tão pouca coisa. Quase sempre é ninharia. Ceda, evite inimizades. Essas inimizades formam vínculos de ódio. E esses vínculos de ódio ficam, se eternizam. Aí noutra encarnação, eu tenho que nascer quem? Bem no colo de quem eu odiei. E aí essa minha mãe não gosta de mim. Ai, mamãe me detesta, não sei porquê. Também eu detesto ela. Quer dizer que acaba sendo assim. Porque eu, antes de reencarnar, a espiritualidade analisou e viu que eu tenho um ódio intenso contra um certo espírito e não quero de jeito nenhum aceitar acordo. Aí ele diz: vamos fazer o seguinte, você vai se transformar para o sexo feminino e você vai ficar no masculino mesmo, vai nascer como filho dela. Eu digo: ai, mas eu não quero. Você tem outra opção? Não, quer dizer, porém, então, é pegar ou largar. Você está pensando que lá no mundo espiritual também não tem isso? Ele também, olha, se você recusar, você vai enfrentar outras dificuldades. Aí, não, então eu aceito. Eu vou me dar bem com ela, eu vou amá-la também. Aí chega aqui, a nossa mamãe nos põe no mundo, nos cria com toda boa vontade, e de quando em quando a gente dá um chute na canela dela. Mamãe, a senhora é assim comigo? E ela acaba perdendo a paciência, pega aquela pá de mexer angu, ou de fazer vatapá e bata um leque sem vergonha, me obedeça. Aí eu fico com raivazinha, porque eu não tenho o evangelho no meu coração. As intrigas no lar, em maioria das vezes, intrigas vindas de outras encarnações. O evangelho ensina a perdoar 70 vezes 7, ensina a ser tolerante para eliminar essas intrigas.
Então, vamos eliminar agora. Mas, infelizmente, as pessoas não estudam o ponto de vista do outro, como eu falei, da política. Por quê? Porque a minha amiga ali, a Francisca, tem lá uma outra amiga que é evangélica e sabe que a Francisca vem aqui. Se a Francisca falar para ela, estou indo no espiritismo, para quê, né, Francisca? É um absurdo, só falta matar a Francisca. É uma louca, essa doida, está indo para a casa do demônio, do capeta. Você diz, olha lá, o nosso capeta tem olhos verdes, tá? E governa o planeta Terra. Esse é o nosso capeta, ele é lindo, chama-se Jesus. Resultado, ela não vai acreditar. É na cabeça dela, a Francisca vem se perder aqui. Por quê? Porque botaram na cabeça dela que espiritismo é coisa do capeta. E ela acreditou. Ela não foi examinar. Ela deveria fazer assim. Onde é? Que dia você tem sessão lá na sua casa espírita? Dia tal. Vou lá ver. Quero olhar no olho do capeta. E chegando aqui, eu vou tirar os óculos, ela vai olhar também. E vai dizer, não é que parece? E vai acabar gostando de frequentar. E vai parar de falar bobagem. Condenamos aquilo que nós não conhecemos e nem queremos analisar. Que tristeza! É uma tristeza, é uma lástima. O que tem de psiquiatra aí tratando médiums? Vão ao psiquiatra, o psiquiatra não entende o comportamento do sujeito. Claro, o psiquiatra recebe o efeito do comportamento dele. Sim, doutor, eu brigo com a minha mãe, me dá vontade de dar uma cabeçada na parede. É o psiquiatra esquizofrênico, porque é um comportamento de esquizofrênico. O psiquiatra faz? O psiquiatra está errado? Não, o psiquiatra está certo. Para ele é esquizofrenia, e remédio de esquizofrenia. Aí o sujeito vai tomando, vai piorando, aí chega lá o pai da pessoa, doutor, a minha filha está piorando, doutor. Isso, aumenta a dose. E vai indo, até que a pessoa fica passada, lesa da cabeça. A culpa é do psiquiatra? Não. Tem que estudar a doutrina espírita. Mas o psiquiatra não vai querer estudar o espiritismo. Por quê? Senão ele vai perder os clientes dele. Então ele quer que seja esquizofrenia mesmo. Mas nós que sabemos que não é, dizemos, venha estudar a doutrina. Deixe de ser briguenta, deixa de ser nervosa, deixa de ficar irritada à toa. Sua casa está cheia de espíritos doentes, vem aqui, frequente direitinho, você vai ver, nós vamos socorrer todos os espíritos doentes que estejam na sua casa. Nós vamos puxá-los com a mente, não tem como eles fugir. A nossa força mental é tão poderosa que ele pode se esconder dentro de um buraco de rato, que ele é puxado. Vai entender? Mas não tem jeito. Ele vem para cá, incorpora no médium a força, xinga, se bate, xinga a mãe da gente, mas nós não ficamos aborrecidos, né, Gisele? Nem um pouquinho, nem ligamos. Terminou de xingar, meu irmão? Terminei! Então agora vamos te ajudar. E ajudamos, e quando ele enxerga a caravana de espírito iluminado, ele, do que é isto? Pois é, a vida continua. Eu quero também, você quer? Então vamos orar para você seguir. E assim ele vai para a nova vida, e a pessoa diz, olha como eu mudei, agora eu durmo a noite inteira. Digo, se você tivesse vindo antes teria desfrutado dessa vida melhor. Muito obrigado.